E se Sukuna aqui fosse o rei que escolheu proteger a humanidade, enquanto Gojo se tornou um tirano e o feiticeiro que escolheu dominar o mundo? E então, desde o final do arco de Toji em Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo percebeu algo antes de todos, talvez até antes mesmo do próprio Geto. O sistema dos feiticeiros sempre falhou, sempre gerou sofrimento, sempre cria novos monstros e maldições, como no exemplo de clãs, como o clã Zenin, que se encaixaria perfeitamente como monstros, e no caso das maldições que a gente viu em Jujutsu Kaisen, sendo as maldições mesmo. E ele sabe que os responsáveis por isso são os chefões do mundo Jujutsu. Então, qual a solução dele? Bom, é fácil, controle absoluto. Gojo decide que o mundo precisa de um único pilar, ele, para ser visto como mais forte, meio que como um deus entre aspas. Já do outro lado está Ryomen Sukuna, aquele mesmo do meu vídeo anterior, que se quiser entender melhor essa lore, vai lá dar uma olhada depois, que ficou bem legal. Ou vai lá ver agora e depois volta para esse vídeo, da forma que você preferir. Um não vai atrapalhar nem anular o outro. Enfim, como uma recapitulação aqui e um resumo para quem não tá sabendo, esse é o Sukuna que sempre foi do bem e que mesmo apesar das diversidades e dos preconceitos sofridos, permaneceu sendo bom. Então aqui, ele não será o demônio caótico das lendas. Aqui, ele é alguém que já viu o fim do mundo uma vez por negligência dos feiticeiros e não quer vê-lo de novo. Aqui, ele é o, entre aspas, mal que os feiticeiros da época tentaram apagar, mas mesmo assim sobreviveu para proteger o mundo e chegar no momento atual. E aqui temos um cenário bem estabelecido para a batalha. Um verso onde os personagens têm personalidades opostas, mas convicções até que similares. No caso de Gojo, nem precisa forçar tanto. É só imaginar que o Gojo se tornou muito mais extremista em seu ponto de vista de querer mudar a hierarquia do mundo Jujutsu, como em Jujutsu Kaisen foi mesmo, e acabou sucumbindo à loucura e o extermínio dos chefões do mundo Jujutsu e consequentemente todos os outros que tentarem interferir nos seus planos. E assim surge o plano de Gojo. O Gojo decide fazer o impensável. Ele tenta dominar o corpo de Yuta Okkotsu, bem a lá Orochimaru, né, do seu próprio aluno. Porém, isso não funcionaria, infelizmente, pro pessoal que gostaria de ver essa batalha. Por mais que seria muito legal imaginar nesse comparativo um Gojo bufado com as técnicas da Rika e somado às técnicas do próprio Yuta de copiar e somando também as do próprio Gojo, né, não daria certo, pessoal. Isso porque as técnicas de Jujutsu Kaisen são majoritariamente ligadas ao corpo, não só ao cérebro. Em Jujutsu Kaisen, o cérebro carrega conhecimento, experiência e controle de habilidades. É a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. O conhecimento e o controle ficam ali, mas técnicas inatas vêm do corpo ou da linhagem. E a estrutura física importa muito, principalmente para técnicas raras. O exemplo máximo disso é o próprio Kenjaku. Ele troca de corpos, mas usa a técnica inata do corpo que ele ocupa, não a original dele. E é por isso que não daria pro Gojo conseguir as técnicas de copiar do Yuta e nem a própria Rika à sua disposição. Então, por ver que seu plano não daria certo, Gojo teria que ser o próprio ápice de poder em plenitude máxima de todo o seu arsenal disponível. Porém, também considerando aqui que ele não teria escrúpulos para vencer, beleza? Podendo levar muitos civis ou feiticeiros apenas para vencer seu maior problema, Sukuna. Porém, aqui vamos considerar um outro cenário, então isso não vai ser tanto problema pro Gojo. Mas a ideia aqui é que o Gojo tá desde o início já focado com um plano de eliminar Sukuna, enquanto que Sukuna tentará fazer um pouco do oposto. Talvez sei lá o Gojo aí, se não tiver outra opção, aí sim o derrotar. Então agora vamos analisar cada um dos personagens. Agora, o que o Gojo possui? Bom, pra quem não sabe, pessoal, resumidamente aqui, o Gojo possui os 6 olhos, ilimitado, o infinito, que permite ele ter um arsenal de técnicas bem poderosas, como o azul, o vermelho e o roxo, normalmente à sua disposição, além, claro, da sua expansão de domínio e da barreira que ele possui no corpo dele, que impede que ataques comuns o acertem. Além disso, ele também tem um hábil domínio de energia reversa. Mas não vai ter vazio roxo 200% aqui, tá bom? Até porque ele não teria ninguém pra ajudar ele, então, Altahime e tudo mais, o pessoal não estaria lá pra ajudar o Gojo. E agora vamos pro que o Sukuna possuiria. Bom, pessoal, o Sukuna possui aqui o corpo verdadeiro dele da Era Heian, ou seja, 4 braços, 2 bocas, 4 olhos e tudo mais. Energia amaldiçoada colossal, cortes adaptativos como o desmantelar e o clivar para todo tipo de situação, a sua expansão de domínio, além, claro, e energia reversa de alto nível. E para ficar ainda mais desafiador pro vídeo, ficar bem mais divertido e fiel a como foi na obra original de Jujutsu Kaisen, o Sukuna aqui aparece sozinho contra o Gojo na obra original. E também, pessoal, pra sermos justos, né, porque se alguém interferisse na batalha, principalmente ao lado do Sukuna, ficaria muito quebrado. Então vamos dizer aqui que ninguém interferiria na batalha a pedido de ambos, assim como foi em Jujutsu Kaisen mesmo. Então é um território ali, um local que estaria despovoado justamente pro confronto épico dos dois feiticeiros mais poderosos de suas eras. E aqui também tem alguns, entre aspas, nerfs que o Sukuna vai receber. Afinal de contas, ele iria sem possessões, né, ele não estaria possuindo o corpo do Megumi e já de tabela não teria uma Horaga. Também seria sem os seus massacres realizados durante o incidente e também sem civis envolvidos nisso, como eu falei. Afinal de contas, o local
estaria despovoado. E agora sim, pessoal, vamos começar a análise e ir direto pra batalha. Aqui Gojo ataca primeiro, fundindo o azul e o vermelho num vazio roxo que é disparado contra o Sukuna. O espaço simplesmente colapsa indo em direção a Sukuna. E então Sukuna não se esquiva. Ele decide bloquear e sofre danos com isso. Porém, sua energia reversa o ajuda aqui. E por possuir uma reserva colossal de energia amaldiçoada, ele se mantém firme. Então, Sukuna lança seus cortes em Gojo, que sai ileso. E então Sukuna percebe que o ilimitado de Gojo está ativo. E por isso decide tentar uma outra abordagem. Porém, enquanto ele percebe isso, Gojo aproveita a brecha para contra-atacar. E a luta se estende normalmente com golpes corpo a corpo, técnicas e mais trocação de porrada franca e sincera, pessoal. E isso acontece porque o Sukuna possui amplificação de energia amaldiçoada e amplificação de domínio, permitindo que ele consiga trocar golpes com o Gojo sem a interferência do ilimitado. Enquanto o embate acontece, ambos se analisam buscando pontos fracos ou cegos onde o outro não possa revidar a tempo. Afinal, eles sabem que se o ataque não for fatal o suficiente para matar, ambos podem se recuperar com energia reversa. E aqui, considerando que Kenjaku ainda fosse do mal, ele possuiria o cubo de selamento do Satoru Gojo, então Sukuna não teria esse item à sua disposição, sendo obrigado a lutar com tudo contra o Gojo por uma batalha até a morte. Então Gojo começa a ter uma leve vantagem por seu controle espacial. Isso o faz se sobressair contra Sukuna, o puxando e arremessando com o azul e o vermelho. Porém, enquanto sofria os golpes, Sukuna decidiu arriscar algo diferente, o clivar. Porém aqui, ele não tem uma Horaga para aprender com sua adaptação. E por isso, de início, o clivar não causa muito efeito contra o Gojo. Praticamente nenhum, na verdade. Mas Sukuna nota que seu foco não é acertar o Gojo ali, mas sim o espaço ao seu redor. Então ele decide usar a sua amplificação amaldiçoada e, como eu tinha citado para vocês, pessoal, a própria amplificação de domínio que ele utiliza para trocar golpes contra o Gojo mais intensamente. Afinal, em sua forma original, ele consegue fazer isso e assim, ajustando o corte do clivar, ele finalmente consegue acertar Gojo. Bom, mais ou menos. Na verdade, o que ele consegue aqui é uma brecha estratégica para expandir o seu domínio. Gojo nota isso e no mesmo instante ativa o seu próprio domínio também, causando um clash de poderes estratosférico. Porém, por pouco tempo, pois no seu corpo original da Era Heian, Sukuna é considerado mais forte fisicamente, mentalmente e em questões de energia amaldiçoada. Isso torna a situação mais vantajosa para Sukuna, pois diferente do que na forma de Megumi, aqui o Sukuna tá bem mais aprimorado e não vai necessitar de uma Horaga nessa batalha, pessoal. E aqui vem o ponto mais importante: o domínio de Gojo é superior em conceito, porém o de Sukuna é superior em execução. O choque das duas habilidades acontece novamente e o Sukuna resiste ao vazio limitado tempo suficiente graças à energia absurda que ele possui e uma mente extremamente disciplinada também, impedindo que ele fique nocauteado pela expansão de domínio do Gojo naquele momento. Além disso, o corpo Heian foi feito para combates contínuos, graças à sua antiga rotina, então isso garante ao Sukuna também uma vantagem contra esse segundo clash de expansões de domínio. E assim, com a sua constituição física superior, Sukuna consegue um melhor manuseio de energia amaldiçoada aqui, uma maior resistência física em combate e a capacidade de realizar selos de mão enquanto ele luta. E agora com isso, o Gojo teria mais um problema, afinal de contas aqui ele teria que se focar em revidar golpes pesados de Sukuna, que vale lembrar, podem atingir a alma, porque isso também é uma habilidade do Sukuna, e afinal, com sua amplificação de domínio também, que anula e neutraliza técnicas amaldiçoadas inimigas e efeitos de acerto garantido de expansões de domínio também, isso vai permitir com que o Sukuna contorne não só as defesas do infinito de Gojo, como também consiga causar um dano muito mais massivo e significativo contra o próprio Gojo, enquanto troca uma porradaria com o Gojo, forçando o Gojo a escolher ou em revidar o seu domínio ou em se manter no corpo a corpo, tentando desestabilizar o Sukuna. Porém, sua expansão de domínio é muito mais poderosa do que a do Gojo nessa fase. Então a melhor decisão é o Gojo continuar se mantendo no corpo a corpo na esperança de conseguir destabilizar o Sukuna. Porém, isso causa a ele diversos cortes letais por perder em expansão de domínio. Afinal de contas, o acerto dele seria garantido, mas o Gojo também consegue se manter por conta da amplificação, tanto de energia amaldiçoada quanto de domínio. Então seus danos sofridos são reduzidos drasticamente. E além disso, o mesmo consegue rapidamente se regenerar graças à sua também energia reversa. Então, o embate continua com uma vantagem ainda por parte de Sukuna, mas agora mais ligeiramente acima e vantajosa. Pois mesmo sendo superior em todos os quesitos, a Gojo tem uma única exceção clara aqui: o consumo de energia. Sukuna lutando com todo o seu potencial e todo o seu arsenal disponível naquele momento, embora possua uma energia amaldiçoada altíssima e até colossal para um feiticeiro comum, o Gojo tem quase gasto nenhum por usar suas técnicas, ou seja, a penalidade e consequências são quase nulas, justamente graças aos seus 6 olhos, o que dificulta a longo prazo o combate para Sukuna. Então ambos permanecem em pé de igualdade ali, com Sukuna evitando gastos massivos de energia para não se esgotar muito rápido e Gojo podendo lutar tranquilamente, garantindo até um empate momentâneo. Porém, o Sukuna tem uma ideia genial aqui: ele decide vencer justamente com a exaustão de Gojo, não focando em sua energia, mas sim seu físico e mental, que são desgastados conforme a luta avança e mais embates e expansões de domínio são realizados. Porém, o Gojo também pensa nisso, afinal de contas, o Sukuna tem que gastar
gastar quantidades massivas de energia amaldiçoada para causar um dano significativo a ele e, claro, ultrapassar o seu infinito com a amplificação de domínio de energia amaldiçoada sempre ativadas. Então nisso o Gojo também se aproveita e a batalha vira uma batalha contra o tempo, afinal de contas o que se esgotar primeiro perde. E nisso o Gojo atinge seu limite de 5 expansões enquanto a batalha vai indo ao seu decorrer. Somando ao seu gasto e uso absurdo de técnicas amaldiçoadas e regeneração de energia reversa, Sukuna consegue expandir seu domínio muito mais do que o Gojo, podendo chegar até 7 expansões de domínios consecutivamente. Então, com seu domínio expandido mais uma vez e sem a chance de Gojo conseguir revidar, ele seria desmantelado completamente pelos cortes do Santuário Malevolente de Sukuna. Inclusive, como o Sukuna tá do bem aqui, será que seria benevolente? Enfim, comenta aí. Mas caso o Gojo conseguisse de alguma forma sair dessa situação ainda vivo, seja pela sua amplificação ou pela energia reversa que ainda tivesse, vamos supor, restado a ele, vamos considerar aqui também os danos que Sukuna recebeu. Afinal de contas, ele não aguenta os danos do vazio limitado por muito tempo. Afinal de contas, foram expansões de domínios sendo lançadas consecutivamente. E não vendo mais outras escolhas, Sukuna decide acabar com o golpe final. E assim, Sukuna executa um clivar absoluto, ajustado não ao corpo de Gojo, mas à estrutura do infinito. E por consequência, desarmando o Gojo e o tornando suscetível ao ataque final, como foi em Jujutsu Kaisen original. E antes que algum fanboy do Gojo venha chorar sobre esse resultado, isso é canônico. Foi assim que o Gojo morreu no mangá. Só que aqui a única diferença é que não tem uma Horaga e não tem adaptação externa da técnica. Ao contrário disso, aqui o Sukuna teria usado o seu entendimento puro da técnica e adaptação que teria sido interna, no caso, do próprio Sukuna. Enquanto ele sofria os danos reais durante a batalha, ele foi adaptando sua técnica ao ponto de até conseguir finalmente adaptar ao infinito de Gojo e o derrotar como uma cartada final. E assim, o corte acontece antes do infinito recalcular o tempo, e com isso o Gojo percebe tarde demais para conseguir revidar ou qualquer outra coisa. Aí, afinal de contas, ele já estaria desgastado e exausto demais, recebendo o ataque, como foi em Jujutsu Kaisen original, e o final da batalha tendo esse resultado. E bom, veredito final, sem enrolação aqui, o Sukuna vence e mata o Gojo. Sim, novamente, mesmo sem uma Horaga, do período da Era Heian. E os motivos objetivos aqui que eu separei do porquê que eu acredito nisso é porque, pessoal, o Sukuna entende técnicas em nível estrutural. O infinito não é invencível, só é complexo no começo. O Gojo dependeria da perfeição constante e um dano bruto que, contra um Sukuna da Era Heian, ele não possui. Além disso, Sukuna precisa acertar uma vez para desmontar o que torna Gojo intocável, o tornando suscetível a golpes facilmente. Então, em uma luta justa, sem interferências, Sukuna vence em médio a alto esforço contra Satoru Gojo, maligno, do mal. Além do que, provavelmente o Gojo também seria aquele vilãozinho merreca, super chato, que fica o tempo todo se achando, tá ligado? E acabaria condenando ele de qualquer forma. Então, essa é uma conclusão anti-fanboy. O Gojo é o ápice do sistema do Jujutsu moderno, sim, mas o Sukuna foi o ápice do poder Jujutsu que o próprio sistema Jujutsu não conseguiu apagar, pelo menos nessa reimaginação que a gente tá fazendo. E em Jujutsu Kaisen, isso é tudo que importa, pessoal. E bom, comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram ou não dessa análise de batalha entre esses dois personagens. Comentem outras ideias aí também, que seria bem legal. Apoiem o vídeo como vocês puderem, se tornem membro do canal ou acessem os links aí na descrição, que sem nenhum custo adicional vocês podem estar me ajudando demais comprando qualquer coisa aí na Amazon, belezinha? E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Bebam água de ter a postura de vocês. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Fiquem bem, e é isso. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.